Quando falamos da história de Pig, quase sempre a primeira coisa que vem à mente é a infecção. Ela está em todos os lugares, define o mundo, move os personagens e serve como pano de fundo para absolutamente tudo o que acontece. Mas, ainda assim, existe uma pergunta que raramente é feita da maneira correta. O que essa infecção realmente é? Ela é um vírus comum? Uma doença fora de controle? Uma falha científica? Ou algo que vai muito além de um simples agente biológico? Ao longo da história de Pig, vemos personagens infectados que agem como criaturas irracionais, mas também vemos outros que hesitam, reconhecem rostos familiares, demonstram medo, dor ou até apego a certos lugares e objetos. Vemos tentativas de cura que nunca parecem completas, vemos o mundo seguir em frente mesmo sem nunca ter sido realmente salvo. Então hoje, antes de falar de personagens específicos ou de eventos isolados, precisamos responder a perguntas mais fundamentais. Por que ninguém realmente venceu em Pig? Por que sobreviver nunca resolve o problema e, acima de tudo, o que a infecção representa dentro desse mundo? Mas antes de entrar no assunto, quero avisar que meu servidor do Discord já está aberto. O link está na descrição. Lá vocês podem conversar comigo e com a comunidade sobre Pig, teorias e tudo o que envolve o canal. Agora sim, vamos ao vídeo. A primeira coisa importante entender é que a infecção em Pig não se comporta como um vírus tradicional. Ela não segue regras claras, não tem um padrão estável e, principalmente, não produz os mesmos efeitos em todos os indivíduos. Mesmo tendo origem em um experimento científico, a substância 128, o que vemos não é um agente perfeito, mas um processo instável, falho desde sua criação. Se fosse apenas um vírus funcional, todos os infectados agiriam da mesma forma, teriam o mesmo nível de agressividade, o mesmo grau de consciência e o mesmo destino final. Mas o que vemos é exatamente o oposto. A infecção é inconsistente, imprevisível e profundamente desigual. Alguns personagens se tornam completamente hostis, quase irreconhecíveis. Outros parecem presos em um estado intermediário, como se partes de quem eles eram ainda estivessem ali, lutando para não desaparecer. Há casos em que a infecção não apenas transforma o corpo, mas distorce a mente, a memória e a percepção da realidade. Isso nos leva a uma conclusão importante. A infecção não é apenas algo que acontece com o corpo, mas algo que atinge diretamente a identidade. Os infectados mais comuns representam o estágio mais visível da infecção. Eles perderam completamente o controle de si mesmos, agem de forma automática e violenta e parecem existir apenas como extensões do caos que tomou o mundo. Esses personagens não demonstram reconhecimento, não reagem emocionalmente e não apresentam sinais claros de conflito interno. São um retrato do que acontece quando a infecção vence por completo, a pessoa deixa de existir, restando apenas um corpo em movimento. Narrativamente, eles representam o destino final que todos temem, o ponto sem retorno. Mas, curiosamente, eles não são o aspecto mais perturbador da infecção. O verdadeiro desconforto surge quando percebemos que nem todos chegam a esse estado. Em diversos momentos da história encontramos infectados que hesitam, que permanecem em lugares específicos, que reagem à presença de certas pessoas. Às vezes parecem até presos a rotinas antigas, como se estivessem revivendo fragmentos de uma vida que não conseguem mais acessar por completo. Isso sugere que a infecção não apaga imediatamente quem a pessoa era. Ela fragmenta, corrói aos poucos, deixa sobrar pedaços desconexos de memória, emoção e instinto. Esses casos são importantes porque mostram que a infecção não é uma substituição total, mas uma sobreposição. Algo novo toma o controle, mas não consegue eliminar completamente o que já existia antes. É justamente por isso que a ideia de uma cura nunca é simples. Além dos infectados físicos, Pig apresenta algo ainda mais complexo, manifestações que não se encaixam totalmente na lógica biológica. Entidades ligadas à memória, à culpa, ao medo e à fragilidade psicológica surgem como reflexos diretos da infecção agindo sobre a mente, não apenas sobre o corpo. Essas manifestações podem ser interpretadas como efeitos colaterais extremos da infecção, ou como projeções internas de indivíduos já emocionalmente quebrados antes mesmo do surto. Em ambos os casos, o ponto central é o mesmo: a infecção explora vulnerabilidades. Ela não cria o medo, a culpa ou o desespero. Ela se alimenta deles.
Se a infecção fosse simples, a cura também seria. Bastaria eliminá-lo do organismo e tudo voltaria ao normal. Mas em Pig, mesmo quando a possibilidade de uma cura surge, ela nunca representa uma solução completa. Isso acontece porque a infecção não destrói apenas o corpo, ela deixa marcas irreversíveis, memórias perdidas, traumas profundos, relações quebradas e decisões tomadas sob desespero. Curar alguém fisicamente não significa restaurar quem a pessoa era. E em muitos casos, talvez nem exista mais um quem intacto para ser restaurado. Por isso, a cura funciona mais como uma suspensão do colapso do que como uma reversão total. Talvez o ponto mais importante seja exatamente esse. A infecção em Pig não é tratada como um evento isolado. Ela se torna o estado natural do mundo. A sociedade não entra em colapso apenas por causa da infecção, mas porque não consegue lidar com suas consequências. As estruturas sociais quebram, os laços comunitários enfraquecem e cada grupo passa a reagir de forma diferente ao mesmo problema. É nesse ponto que sobreviver deixa de ser vitória. Sobreviver passa a ser apenas o mínimo necessário para continuar existindo, e é por isso que ninguém realmente venceu. Não porque todos morreram, mas porque nada voltou a funcionar como antes. Então, afinal, o que é a infecção em Pig? Sim, ela é uma falha científica e ela é uma doença, com certeza, mas acima de tudo, ela é um processo de fragmentação do corpo, da mente e do próprio mundo. É por isso que sobreviver nunca resolve o problema, porque o problema não é apenas estar vivo, mas o que resta depois que tudo desmorona. E a partir daqui, entender a infecção é essencial para entender cada personagem, cada decisão e cada conflito que veremos nos próximos vídeos. Se você tem uma interpretação diferente sobre a infecção ou percebeu detalhes que eu não mencionei aqui, deixe seu comentário. Esse tipo de discussão é fundamental para compreender Pig de forma mais profunda. E claro, se quiser continuar essa conversa mais de perto, lembre-se de entrar no meu servidor do Discord, o link está na descrição. Nos próximos vídeos, vamos continuar desmontando esse mundo pedaço por pedaço. Não se esqueça de avaliar o vídeo deixando um gostei ou não gostei, se inscrever caso não for inscrito e se quiser saber quando o próximo vídeo dessa série de analisando a história de Pig do começo ao fim sair, é só ativar o sino das notificações. Obrigado por assistir e até a próxima.